Fala! Super Esporte ao vivo, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014. Ó, a gente já começa falando de tênis aqui no Super Esporte. Ontem o brasileiro Thomas Bellucci começou mal o confronto contra o argentino Juan Mônaco, perdendo o primeiro set por 6-4. Mas Bellucci se manteve firme e forte no duelo e virou o jogo com um duplo 6-3. Com a vitória, o brasileiro tem parada dura nas quartas de final do Rio Open. O adversário de amanhã será o espanhol Davi Ferrer, que despachou o também argentino Federico Delbonis por 2-0. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bom, agora vamos de Copa do Mundo, porque faltando menos de 4 meses para o início do Mundial, os técnicos das seleções estão reunidos em Florianópolis para um congresso da FIFA e um assunto extra-campo preocupa. No congresso realizado em Florianópolis pela FIFA, que reúne os treinadores das 32 seleções que participam da Copa, o assunto, infelizmente, foi a preparação do Brasil para a realização do evento. O técnico de Camarões, Volker Fink, afirmou estar um pouco assustado com a situação do país e disse que torce para que haja uma melhora nos aeroportos e nos estádios. Já outros preferiram tirar o corpo fora dessa polêmica. O meu envolvimento tem que ser técnico, seleção brasileira, jogadores, me preocupar com isso. Outras coisas tem que se preocupar quem está nessa área que não é a minha área. Os treinadores de Estados Unidos e Inglaterra reforçaram o discurso de Felipão. Jürgen Klinsmann, técnico dos americanos, disse estar focado apenas no futebol e que espera uma espetacular Copa do Mundo no país 5 vezes campeão mundial. Roy Hodgson, após entrar em polêmicas com a sede de Manaus, também preferiu afirmar que o foco da seleção inglesa está apenas no campo e que todo o resto é só distração para eles. Bem, Copa chegando, e aí, você gosta de assistir o seu programa preferido em alto e bom som e não quer incomodar ninguém na sua casa? Muito bem, então tenha o melhor fone de ouvido para a TV ou qualquer aparelho da sua casa. A Sennheiser é líder mundial no ramo de áudio e traz para o Brasil o fone de ouvido sem fio RS120, que oferece uma qualidade de áudio inigualável. Olha só que maravilha! O fone conta com bateria recarregável que tem duração de até 8 horas de uso, com uma qualidade de som e nitidez impressionantes. Perfeito para você que é amante da boa música e que gosta de curtir seus programas prediletos sem incomodar ninguém. Essa é a liberdade que só o fone de ouvido RS120 oferece, com recepção de até 130 metros de distância, sem interferência ou perda de qualidade. Tem em casa um fone de ouvido com a mais alta tecnologia alemã? Receba agora mesmo um super desconto de até 20%, mas se liga, tá? Porque o produto é importado e com estoque limitado. Você não perde tempo, liga lá. 11 40 95 28 26, demais localidades 0300 777 60 50, repetindo São Paulo 40 95 28 26, ou você vai lá no www.maisvantagens.com.br. E agora eu vi vantagem, porque o Corinthians custou a reencontrar o caminho das vitórias, mas bateu o Oeste por 2-1 de virada na noite dessa quarta-feira. Aleluia, gente! Meu Deus do céu, aliviou aquela crise que se aproximava da equipe por conta do mau rendimento no Campeonato Paulista. Então, o destaque da partida foi o Jadson, que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra e voltou a ser um dos protagonistas. Vamos lá! Em São José do Rio Preto, o Oeste saiu na frente do Corinthians logo aos 3 minutos de jogo com Lelê. Mas o Timão tratou de empatar o duelo ainda no primeiro tempo com Romarinho, após belo passe de letra de Jadson. E o camisa 10 alvinegro estava inspirado. O novo meia do Corinthians recebeu na intermediária e soltou a bomba para fazer um golaço. Final, Corinthians de virada, 2, Oeste 1. A equipe teve muita postura, teve muita imposição, teve uma resposta firme, forte para poder virar o jogo. Sabemos da importância do resultado e
e falei depois de domingo que de agora para frente o campeonato era outro. Godoy, boa tarde. Bom, queria saber de você o que você achou dessa vitória, finalmente, depois de 6 partidas sem vencer, o Corinthians conseguiu um bom resultado. E o Jadson marcou, tem gente aqui no Twitter perguntando, inclusive, se você acha que o Jadson mudou o estilo dele de jogar no Corinthians. Não é questão de ter mudado o estilo de jogar. Ele tá fazendo de tudo para aproveitar esse momento de se firmar no Corinthians e também profissionalmente. Então ele está muito motivado e está se empenhando. Ainda não está bem fisicamente, mas qualidade individual, habilidade individual ele tem e ele está aproveitando bem e o Mano também está tirando proveito disso. Em relação ao jogo de ontem, o Corinthians ganhou, mas ainda ganhou de um time fraco, é lanterna do grupo Oeste de Itápolis, só joga fora de casa e teve dificuldades para ganhar. O Oeste poderia até ter empatado o jogo no segundo tempo com o Sassá, perdeu o gol. Mas é um momento bom depois de empatar com o Palmeiras, de estar vencendo e sofrer um empate do Palmeiras, ganhar de um time mesmo considerado pequeno e fraco. O importante é que tem tranquilidade para trabalhar e o Mano devagarzinho vai conseguindo assumir a sua condição ou fazendo o Corinthians jogar na condição que ele quer. Agora o Mano tem que cuidar mais da equipe e encher menos o saco da arbitragem, porque ao invés de orientar o time, fica enchendo o saco da arbitragem. O árbitro Luiz Matinúcio, fraco pra caramba. Então, quando o árbitro é fraco, trate de se adaptar à fraqueza, à deficiência da arbitragem e não ficar enchendo o saco, complicando ainda mais a arbitragem. Muito bem, o Ralf elogiou aí o poder de reação da equipe, né, que começou o jogo perdendo e conseguiu virar a partida. E os próximos 2 jogos do Corinthians vão ser no Pacaembu, contra o Rio Claro e o Comercial. Agora a gente vai falar sobre a invasão que ocorreu no CT Joaquim Grava no dia 1º de fevereiro. Na manhã dessa quinta-feira, a polícia, de posse de 5 mandados de prisão e outros de busca e apreensão, deteve 13 torcedores do Corinthians em uma ação que começou durante a madrugada. Um deles, inclusive, portava uma arma calibre 38 e foi imediatamente preso. Cerca de 20 corintianos foram identificados pelas imagens gravadas pelo circuito interno de segurança, mas até agora apenas 5 deles já tiveram o mandado expedido. Esses torcedores devem responder por diversos crimes, dentre eles dano ao patrimônio e formação de quadrilha. 6 mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9, todas na capital paulista, também foram executados. Começou aí o trabalho de caça às bruxas, Godoy. De caça aos bandidos. É o que a Polícia Civil tem que fazer. É a Polícia Militar também. É só dar condições aos policiais e às polícias de trabalhar, eles trabalham. O Serviço de Inteligência sabe quem são, onde estão e como prendê-los, detê-los, tá? Esse negócio de dizer que é torcedor, não é torcedor, é bandido, é igual o negócio de botar fogo em ônibus. O usuário não bota fogo em ônibus, quem bota fogo em ônibus é bandido, porque quando a população quiser protestar, ela vai botar fogo em carro de vereador e carro de deputado. Vamos de Palmeiras? Você já sabe. Vou falar de um time que está impossível nesse Campeonato Paulista e chegou à 9ª rodada sem perder nenhuma partida. Logicamente, estou falando do Verdão, do time do artilheiro Allan Kardec, que marcou mais um gol ontem, aos 42 do segundo tempo, mas marcou. Confira aí. O Pacaembu viu um primeiro tempo fraco ontem entre Palmeiras e Ituano. Momentos a serem destacados na primeira etapa, apenas essa tentativa de Lúcio, que já não valia pelo fato do zagueiro estar impedido, e ainda essa boa chegada do time de Itu, quando Fernando Praz, cara a cara, salvou o chute de Christian. Já o segundo tempo foi bem melhor. Logo nos primeiros minutos, Juninho e Lúcio obrigaram o goleiro Wagner a trabalhar. Os visitantes iam se segurando como podiam e Gilson Kleina aproveitou para promover a estreia do meia Bruno César com a camisa do Palmeiras. E na primeira jogada, que o chuta-chuta arrancou em direção ao gol, Denner fez falta para segurar a jogada e acabou expulso. Na cobrança, o próprio Bruno foi para a bola, mas mandou para fora. Com 1 a menos, o Ituano apostava todas as fichas nos contra-ataques, mas sempre que se aventurou no ataque, o time do interior parou nas mãos de Fernando Praz. Quando o jogo se encaminhava para o 0 a 0, aos 42 minutos, Juninho cruzou e Allan Kardec apareceu sozinho dentro da área para fuzilar. 1 a 0 Palmeiras. Porém, a
noite do atacante não terminou 100%. Ao impedir a cobrança rápida de uma falta, Kardec se envolveu em uma confusão com Jackson Calcaia e o juiz Wilson Luiz Seneme não teve dúvidas. Vermelho para os dois. Mas nada que alterasse o placar. 1-0 Palmeiras, o único time que ainda não perdeu nesse Paulistão. Bruno, foram um pouco mais de 20 minutos, mas já quebrou aquela ansiedade e o Palmeiras estreou com vitória. Não podia ser melhor essa estreia? É verdade, né? O planejamento era esse, né? De 15 a 20 minutos. Foi conversado isso durante a semana com o Kleina, né? Já deu para quebrar o gelo, né? Voltar a estrear bem, estrear com vitória. Continuamos invicto no campeonato, né? Mas acho que o trabalho está sendo bem feito, acho que com os pés no chão a gente está no caminho certo. Então acho que agora é dar continuidade, quem sabe no próximo jogo a gente pode entrar um pouquinho mais antes, né? Vamos falar durante a semana com o Kleina e ver o que é melhor pra gente. No vestiário do Palmeiras, a vitória e a invencibilidade da equipe no Campeonato Paulista não foram o único assunto por aqui. Um dos mais explorados foi a possível convocação de Allan Kardec para a seleção brasileira. Se isso acontecer, claro que vai ficar muito feliz e não tem como não gerar uma expectativa. O que a gente fala para ele é que se as coisas não vierem a acontecer, que ele mantenha esse nível de atuação, porque só o fato e toda essa mobilização no nome dele, o crescimento que deu para a carreira dele. Então acho que todos nós estamos torcendo que isso aconteça, mas se não acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar a maior força para ele, até porque tá merecendo isso, tá fazendo o porquê ser lembrado e o que ele está fazendo dentro de campo. Eu fico tranquilo quanto a isso. Eu sei que se tiver que acontecer, será um processo natural. Acho que tem que tentar tirar o máximo assim das expectativas, tem que manter o equilíbrio emocional, sabendo que as especulações rolam, que muitas pessoas estão falando, cada vez mais dando ênfase nisso, mas eu acho que não é hora de tirar os pés do chão e nunca, né? Acho que você tem que continuar trabalhando com humildade e esperar que as coisas aconteçam naturalmente, porque é natural que um treinador esteja analisando todas as equipes. Muito bem, quero focar nas expulsões. Godoy, você achou que foram justas? O Allan Kardec falou que achava que ele não tinha que ter sido expulso, que era no máximo para um cartão amarelo. Mas gerou uma confusão muito grande no finalzinho do jogo, burrice dele, do Allan Kardec, ele não precisaria ficar tão próximo como ele ficou, né? Lá, vem na bola, chuta a bola, vai pro confronto, fica longe, cerca de longe, não precisaria ir pro confronto. Ele provocou toda essa situação, portanto, a expulsão merecida dele e do Calcaia, Jackson Calcaia. Agora, a expulsão do Denner, do Ituano, o Seneme foi muito rigoroso. É a típica expulsão do time pequeno contra o time grande, porque se fosse num clássico, ele não expulsaria isoladamente o Denner da maneira que expulsou de um time grande. Portanto, foi muito rigoroso, até porque o Bruno César força mais a situação do que sofre a falta. Muito bem. Bom, tem gente aí que acredita no Allan Kardec que ele pode ir para a seleção brasileira, mas eu não sei não, hein? Que olha, para nossa alegria, Frederico Guedes, camisa 9, voltou a marcar ontem à noite, sim, com um gol de cabeça. O Fred garantiu a 7ª vitória do Fluminense no Campeonato Carioca, dessa vez em cima do time do Macaé. Fred estava há 6 meses sem marcar e foi muito abraçado pelos seus companheiros de equipe. Que alegria, para a nossa alegria. É uma covardia o que fazem com o Fred. Ele estava 6 meses sem marcar? Não. Ele estava contundido. Machucado, ele estava há parado, quantos jogos sem marcar? Ele estava há quantos jogos sem marcar? Aí sim, aí daria a dimensão exata da realidade. Mas o bom no Fluminense é o Walter. É o Walter também, né? E ele ontem não foi tão bem. Bom, o Fred marcou, só que em contrapartida, eu queria dizer que o Júlio César, nosso goleiro da seleção, perdeu por 3-1. O time dele, o Toronto, perdeu por 3-1 para o Columbus Crew. Vovó, tomou 3 gols, tá? Agora eu quero falar do jogador espetacular. Ontem o meia Alex completou 1000 jogos na carreira e teve homenagem, viu? O duelo era contra o J. Malucelli, líder do Campeonato Paranaense, mas isso era o que menos importava. Antes da partida, o capitão do Coritiba recebeu placa comemorativa e ouviu a torcida gritar o seu nome. E para abrilhantar ainda mais a noite especial, a Alex, jogando com a camisa número 1000, fez de pênalti o gol da vitória. E aí eu queria saber de você, Godoy, muita gente elogia o Alex, vários técnicos, o Zico já elogiou muito, o Carpegiani também. Queria saber a tua opinião sobre o Alex.
O Alex, como pessoa e como jogador, sensacional, um atleta profissional muito responsável, mas no Brasil está ficando bem marcado no que é 1000 aqui. 1000 gols do Pelé, pênalti, 1000 gols do Romário, pênalti, 1000 gols do Túlio, pênalti, 1000 jogos do Alex, pênalti, e um pênalti muito bem arranjado. Até o árbitro homenageou o Alex. Ele mereceu a homenagem, principalmente com a presença dos ex-presidentes que passaram pela história do Curitiba e da carreira também profissional do Alex. Agora vamos de Santos, que encara o Atlético Sorocaba às 7h30 da noite na Vila Belmiro. O técnico do Peixe, Oswaldo de Oliveira, quer esquecer a goleada sofrida na última rodada contra o Penapolense e só ter boas lembranças nesse Paulistão. O Felipe Esboril esteve no treino do Santos e traz mais informações. Hoje é dia do Santos apagar da memória a goleada que sofreu no final de semana. Na verdade, já esqueceu faz tempo, né, Oswaldo? Assim como eu esqueci as goleadas, eu esqueci a última derrota também. Na noite desta quinta-feira, recebe na Vila Belmiro o Atlético de Sorocaba. Mais um time daqueles que joga fora de casa, fechadinho, priorizando o contra-ataque. Quem vem aqui jogar com o Santos na Vila, e acho que com exceção do Corinthians, os outros vieram sempre com propostas mais defensivas, a gente sabe o que a gente vai encarar. E eu tenho repetido isso muito com os jogadores, né? Então nós temos que ter tranquilidade, procurar usar o que a gente tem de bom, de positivo, para forçar o adversário a cada vez mais a nos ceder os gols para que a gente possa vencer a partida. Aqui no Santos não tem essa de mistério. Oswaldo de Oliveira já fala logo quem vai entrar no lugar de Gustavo Henrique e Alan Santos, que estão suspensos. No mesmo time entram o Jubal no lugar do Gustavo e o Leandrinho no lugar do Alan por causa dos cartões. Já que esse pessoal vai entrar no time titular, um em especial não pode sair e nem ir embora do Santos. Cícero já teve chance de seguir para o exterior, mas o professor Oswaldo não deixou. Eu gosto muito de contar com o Cícero aqui. Já disse a ele, e não escondo isso de ninguém, que quero muito que ele fique. Eu tenho procurado interferir muito para isso e acho que até o momento eu tenho conseguido. Não sei o que vai acontecer com as próximas avalanches que virão por aí. O que vai acontecer, Godoy, com as próximas avalanches que vem por aí? O Cícero é muito importante hoje para o Santos, principalmente a experiência e a qualidade no meio dessa garotada. No futebol acontece as coisas muito rapidamente, principalmente envolvendo dinheiros, né? Mas derrotas e vitórias a gente lembra sim, viu, Oswaldo? Principalmente derrota. É igual chifre, meu filho. Pode doer mais ou menos, mas que não esquece não, ainda mais de 4. Ai, meu Deus, isso teve uma duplicidade, chifre de 4. Irregularidade é a palavra que melhor define o momento no São Paulo. O técnico Muricy Ramalho ainda não conseguiu acertar o time, que é quase imbatível dentro de casa, mas ainda não somou pontos como visitante nesse Campeonato Paulista. A chance de acabar com esse jejum será hoje à noite, por favor, quando o Tricolor enfrenta o São Bernardo, a partir das 9 da noite no estádio 1º de Maio, no ABC. A reportagem é dele, Alexandre Silvestre. O São Paulo terá mudanças para tentar vencer a primeira fora de casa nesse Paulistão. O Tricolor perdeu 3 de 3 partidas. Bragantino, Palmeiras e Ponte Preta. Só marcou um golzinho como visitante. Sofreu meia dúzia. Muricy sabe que o time precisa melhorar muito mais do que isso aí. Álvaro Pereira que o diga. Temos a obrigação de vencer para recuperar a primeira posição, que é a obrigação. Para o jogo dessa noite no ABC contra o São Bernardo, o Wellington está fora. O garoto Evandro, 17 aninhos, pode pintar como novidade no ataque do Tricolor, junto com Luiz Fabiano e Pabon. Um jovem que ele está fazendo bem, que quando entrou, fez bem, e está agora atuando também na seleção sub-20, e tem grande projeção, e bom, isso depois, se joga ou não joga, seria o professor, não? Quem escala é o Muricy.
Rodrigo Caio volta da automática e é bem provável que seja colocado no meio de campo como volante. Sendo assim, Roger Carvalho continuaria na zaga. E o Álvaro Pereira, que retornou da suspensão pelo 3º cartão amarelo, está garantido na lateral esquerda e promete adequar o estilo uruguaio às arbitragens brasileiras. Não é isso, Cabrão? E vice-versa. Penso que uno no puede mudar a manera de jugar un día por otro. Uno juega así, mas tem que tener cuidado, obviamente. Mas después que uno está adaptado aquí y ya saben cómo uno juega, acho que también ellos tienen que adaptarse como es uno, ¿no? Dentro del campo, que no es malintencionado, que no quiere jugar para magoar a un rival. A personalidade marcante do Álvaro Pereira, que pretende reconquistar o espaço dele também na Celeste Olímpica, pode contribuir psicologicamente no São Paulo, contaminando de uma forma positiva Pato e Ganso. Atletas que talvez precisem jogar bola com mais garra, mais vontade, mais raça, dando mais sangue em campo, assim como costumam fazer os uruguaios. Eu quero o melhor para ele. Porque se a ele le va bem, a mim também me vai ir bem. Eu não penso como a lo melhor como boxeador ou como tenista, não. Eu penso como um de 25. Mas sí pode ajudar a melhorar dia a dia, tanto eles a mim como eu a eles. E se o Alexandre Pato, especificamente, não foi bem no Corinthians, o gringo não tá nem aí. Eu ainda não vi jogar comigo. Nunca viu ele jogar? Não, ele jogou para outro time. Ele agora joga comigo e para mim agora jogar em São Paulo é o melhor do mundo. E tem que defender meu companheiro, vai defender a morte. O que fiz no passado, eu não sei, não conta. Conta o que faz no presente e o que pode fazer no futuro. Mas o que fiz no passado, para mim, não tem valor. Cara, que cabeça boa que tem ele, não? Pelo menos se comunica bem, né? Se comunica bem, é bem articulado e joga bem também. É raro ver isso no futebol. Mas o Pato é imune. Nada contamina o Pato, hein? Nada. Nem entusiasmo, Álvaro Pereira. Nem entusiasmo, Nem Godoy? entusiasmo contamina esse rapaz. Esse rapaz é imune. Imune. Ele é plastificado, ele é imune. Não pega, ele tá numa bolha. O mundo dele é outro. Qual é o mundo dele, Godoy? Me disseram que é o tal de nerd aí, tem muita semelhança, ou não? Eu não sei muito como é que é esse negócio de nerd. Eu conheci um rapaz que conversava com o Poste, e o pior é que ele acreditava que o Poste respondia. É mais ou menos igual o Pato, assim, entendeu? Ele vive num universo paralelo. Sempre o Tom querendo alcançar o Tico, né? Ou o Gerry, o Tico e o Teco, e o Tom e o Gerry. Então tá bom. Bom, aqui também tá entrando em parafuso. Vamos embora, que estão pedindo para eu me despedir. Um beijo, Godoy. Ainda bem que só falam com você. Não bom programa hoje à noite com a Michelle, o Celso. Às 18 estaremos aí. Hoje, 6 da tarde, acompanhe as últimas da rodada no Gazeta Esportiva. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.